Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre entorse do joelho. Você deve estar se perguntando o que seria entorse. Nada mais do que aquela queixa que o próprio paciente traz pra gente, falando: doutor, eu pisei de mau jeito. A entorse, ela ocorre devido a um movimento de rotação do joelho. Isso não é uma doença exclusiva de atleta. Qualquer pessoa, ela está propícia a fazer uma entorse. Até mesmo você que está vendo esse vídeo. E para a gente falar sobre os sintomas desse paciente, vamos entender como é que funciona essa rotação. O joelho, ele funciona com algumas estruturas importantes. Estruturas ósseas, que são o fêmur, a tíbia e a patela. E nós temos 4 ligamentos principais no joelho. Nós temos os cruzados anterior, que está aqui, e o posterior, e os colaterais, lateral e medial. Os sintomas de uma entorse de joelho, eles podem ser bem variados. O paciente pode apresentar dor, pode apresentar um edema, pode apresentar limitação para fazer a flexão e extensão do joelho, ou seja, mexer o joelho, esticar e dobrar. Esse paciente, dependendo do grau, ele não consegue nem andar, né? Então é muito importante fazer uma avaliação, fazer um exame físico mais específico, avaliando possíveis lesões do cruzado anterior, se teve lesão de cruzado posterior, se teve lesão dos colaterais. Então esse paciente tem que ser muito bem visto. E, claro, uma história bem colhida, né, do paciente sobre o que ocorreu, se é um evento frequente ou se não é um evento frequente que ocorre no joelho dele. Com relação ao diagnóstico por imagem, né, o primeiro exame que nós pedimos num caso de entorse é o de joelho, é o raio-x do joelho, especificamente em 2 incidências, AP e perfil, ou seja, vendo de frente e vendo de lado, a fim de excluir qualquer tipo de fratura. O outro exame que nós pedimos, que na verdade é o exame padrão ouro, para se observar lesões de partes moles, ou seja, ligamento, músculo, tendão, nós temos a ressonância magnética do joelho. E esse exame ele vai realmente dizer, né, a extensão dessa lesão, se realmente foi uma lesão mais leve, ou se foi uma lesão moderada, ou se foi uma lesão grave. E vai nos dar o norte, né, para fazer o tratamento mais adequado desse paciente. Em relação ao tratamento desse paciente, tendo em mente que uma entorse do joelho, na maioria das vezes o paciente ele tem um quadro leve e um quadro moderado, na maioria dos casos eles optam por tratamento conservador. Então o paciente ele vai ter dor, né? Então você vai ter que fazer um uso de um analgésico bom, né? Um analgésico que vai dar conforto para esse paciente, um bom anti-inflamatório, uma boa compressa de gelo, que a gente chama de crioterapia. E existia muito entendimento de deixar esse paciente muito tempo imobilizado. E foi visto através de artigos, né, que esse paciente ele tem que fazer movimento. Então uma boa fisioterapia, um bom fisioterapeuta para reabilitar esse joelho e trazer esse paciente ao mais breve retorno que ele tiver para a sua prática esportiva, né, isso é muito importante. Os casos mais graves, a gente, para não ser muito prolongado, os casos mais graves nós temos que avaliar as lesões de quais ligamentos tiveram ruptura de 100%. Boa parte dos ligamentos, onde você tem uma lesão de 100%, né, desse ligamento, do tendão, ele é de tratamento cirúrgico, que nós vamos falar num segundo tempo. E se você tiver quaisquer dúvidas com relação à entorse, ou se você teve uma entorse, nos procure aqui no Núcleo de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 9 de Julho.